Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz o acabamento final que serve tanto para viés, quando a gente coloca o viés numa peça arredondada, quanto o debrum. Aqui eu apliquei já todo o meu debrum e eu preciso fazer esse acabamento no fim para ele ficar tão perfeito quanto uma emenda, né? Como a gente já viu em outros vídeos, a emenda de viés e debrum. Então, aqui no final eu preciso fazer uma emenda igual a esta aqui. Então, como eu inicio? Na hora de aplicar o debrum na peça, eu sempre começo a costurar, deixo um pedaço, né, do debrum ou do viés e começo a costurar. E quando eu finalizo aqui, que eu tô me aproximando, eu também paro um pouco antes, para ficar um espaço para a gente poder trabalhar. Aqui eu tô com as duas peças. Essa é a maneira que eu acho melhor da gente fazer. Tem várias maneiras de fazer esse tipo de acabamento. Eu vou, um lado eu vou virar para dentro da peça e o outro eu vou virar para fora da peça, fazendo com que esses dois fiquem bem próximos aqui, ó. Então, eu vou considerar a costura eu vou ter que fazer nesses dois vincos aqui. Então, é nesse momento aqui onde está vincado é que eu vou fazer a minha costura. Para fazer isso, eu preciso deixar um espaço de sobra para a gente não romper a costura depois. Então, eu preciso fazer uma emenda que fique igual a essa aqui. Considerando que a minha costura vai ficar bem unindo essas duas dobras aqui, eu venho com a tesoura e vou cortar. Se vocês quiserem, pode colocar a régua e medir. Eu sempre deixo um espacinho, aqui pode colocar, pode deixar 1 centímetro, eu deixo um pouquinho menos de 1 centímetro, como se fosse um pezinho de máquina, né? Um 0,75. Ó, faz um risco aqui e corta a peça. Mas aqui eu já vou cortar ele meio que no olho, porque a gente já tem essa medida meio padronizada assim, ó. Cortei um lado e corto o outro, bem retinho. Vai ficar duas pontas disparelhas, mas eu preciso que fique mesmo, depois eu corto o excesso. A emenda eu vou fazer exatamente assim. O mais complicado agora é ir para a máquina e isso não desemparelhar. Então, como é que eu faço? Os dois lados já estão vincados. Se vocês precisarem, vinca mais ainda ou risca. Eu vou juntar os dois, sendo que vai ficar uma sobrinha aqui, o ângulozinho para fora e aqui para fora. E vou alfinetar. Ó, vou alfinetar aqui, continuo bem juntinho aqui e vou alfinetar aqui. Se precisar, vocês coloquem mais alfinetes, ó, pode botar mais um na pontinha, porque ele pode escorregar e vocês não conseguem segurar. Esse preparo é bem importante, demora um pouquinho mais, mas a gente vai ter certeza que vai dar certinho. Agora, eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui onde está o meu vinco, ó. Então, a gente precisa ir ali na máquina ajeitar ele, porque a gente vai com a peça inteira, considerando que vocês podem estar com um trilho, com uma peça grande. Então, tem que ajeitar bem na máquina, com calma, a gente tem que ter paciência. O trabalho de pet, de costura criativa tem que ter paciência em alguns momentos.
não é tudo que é legal de fazer. A gente vem aqui, ajeita e quando tiver certeza que tá tudo ajeitadinho, a gente costura. Ó, posicionei aonde tá vincado. Se vocês não estão vendo, vai lá e passa um risquinho aonde tá o vinco. Aqui eu vou costurar por cima dos alfinetes, é sempre bom costurar com bastante, bem lentamente. Ó, fiz a minha costura. Vou mostrar direitinho aqui pra vocês. Tirar as linhas. Eu fiz a costura, ó, e pode ver que teve uma sobra de tecido aqui na ponta, que é do ângulo que a gente cortou de 45 e aqui, ó, tá? Agora a gente pode tirar os alfinetes e reposicionar a nossa faixinha aqui. Ó, reposicionei ela, eu vou abrir bem essa costura, posso até passar se precisar. E eu só venho aqui, ó, e corto esse excessozinho aqui, parelhinho com a minha faixa. E agora eu vou na máquina e costuro esse restante que não foi costurado. Só lembrando que eu tô costurando aqui com uma linha clara para vocês poderem ver bem direitinho, mas geralmente a gente já costura com uma linha bem da cor, né? Com a costura aberta, eu passo a máquina e finalizo a colocação do meu debrum. Aqui eu finalizei ele, ó, e a emenda ficou igual a uma emenda que a gente faz antes de colocar o viés ou debrum, quando a gente não tem todo ele, né, quando a gente precisa fazer emendas para eles ficarem no tamanho ideal. Então, é assim que ele fica e ele fica perfeito. Agora é só fazer o fechamento do viés com pontinho invisível ou do debrum ou a máquina. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que também iam gostar dessa dica. E deixe aqui abaixo nos comentários se vocês têm dúvidas sobre viés e debrum. Até mais, pessoal!